Vocês piscaram e o Brasil tá parecendo série da Netflix. É banqueiro entregando político do STF, é ministro do STF sendo homenageado em uma cidade onde tem o resort da família, é Nicolas Ferreira fazendo a caminhada de milhões, é o governo Lula tentando segurar sua popularidade com uma quedinha no preço da gasolina e também a discussão de PEC de segurança com o nosso carecão. Mas atrás disso tudo, o que tem? Um rombo de 1 trilhão nas contas públicas. Quer saber mais sobre as notícias dessa semana? Vem comigo. Bora pro elefante branco na sala, né? Caso do Banco Master. Como vocês devem estar sabendo, esse caso já está repercutindo muito o Brasil e tem como pilar central ali Daniel Vorcaro. E entre várias indas e vindas aí desse caso, do Toffoli pegando a relatoria e deixando tudo sigiloso na mão dele, casos aí de interação entre Vorcaro e André Valadão, no caso em caso de família mesmo, não em relação à corrupção. Temos as notícias agora dessa semana. E essa semana o que aconteceu? Como é que começou? O Daniel Vorcaro havia dito que só se encontrou com um político em questão, que seria o Ibanez Rocha, do Distrito Federal. E o assunto tratado entre eles foi a venda do Banco Master para o BRB. Além disso, o Renan Calheiros, junto mais alguns políticos aí numa comissão, acusou o nosso CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários, de prevaricação por já saber das movimentações tenebrosas ali do Banco Master e não ter falado nada. E além disso, voltando agora para a parte do STF, o nosso querido ministro Dias Toffoli, o mesmo que é o relator, o mesmo que colocou sigilo aí nos dados do Banco Master, foi homenageado pela cidade que é ligada a familiares com seus negócios no resort. Resort esse que o Banco Master conseguiu aí comprar alguma parte dele aí, né? Tudo muito coincidente. E ainda falando do ministro Dias Toffoli, em outro caso, mas que envolve bastante dinheiro também, o Ike Batista tentou afastar o Toffoli desse caso, porque o Toffoli, em um dos vídeos dele no resort, ele estava sendo acompanhado lá por nada mais ninguém menos que o dono do BTG Pactual, o atual dono. Então, através disso, o Ike tentou afastar ele desse caso, uma vez que envolve a questão do BTG. E como o ministro Dias Toffoli apresentou ter uma intimidade com o rapaz, o Ike Batista tentou, mas Alexandre de Moraes chegou lá e falou: nananina, não vai afastar não. Apesar da clara situação de intimidade, de amizade mesmo, porque não é todo dia que você chama o seu amigo de helicóptero para ir na sua casa, num resort, recebe ele com champanhe. Mesmo assim, Moraes falou que não tem nada a ver e segue o fluxo com Toffoli também em cima desse caso do Ike Batista. E com tudo isso, o STF, que já está com a moral muito alta, está sendo aí acusada por muita gente de fazer blindagem institucional. Ou seja, quando é do agrado deles, eles possivelmente aí supostamente estão blindando todo mundo que precisa. Agora bora para a segunda notícia. Essa segunda notícia já são alguns casos aí do nosso querido presidente Lula. Ele já vem aí com uma desaprovação gigantesca. A Atlas Intel aí já está falando que ele está na faixa de 57% de desaprovação. Desculpa, o Poder Data fala que ele está com 57% de desaprovação. Então isso já quer dizer que mais da metade das pessoas já estão com o pé atrás com ele. E além disso, a Atlas Intel agora sim fez uma pesquisa aí e falou dos acertos e erros do governo Lula. Os acertos dele foi o reajuste no salário mínimo, que na prática não faz bosta nenhuma de diferença. E aí, claro, na esmola, ou programas sociais, desculpa. E a principal crítica das pessoas no governo do Lula, é os impostos, um imposto por mês praticamente nesse mandato dele, e a falta de segurança pública no Brasil, que já está um caos, né? Mas não acaba por aí, tem mais. A percepção da corrupção do governo Lula subiu 10 pontos, meus amigos. Se você já achava que o Lula era Lula ladrão, agora está pior ainda. A percepção das pessoas é que está só aumentando. E um dos fatores que alimentam isso é justamente o caso do Banco Master, né? Além de imensa quantidade de casos de desvio de verba pública que está acontecendo
semanalmente, que você pode conferir também nos meus shorts ou também no TikTok, que eu faço aí a atualização diária de notícias. Todo dia tem lá notícias para você assistir, não esquece. E não acabou ainda, tem mais sobre Lula. Além disso, em 2025, o déficit subiu para 55 bilhões, meus amigos. E o rombo com os juros aí acumulados chega a 1 trilhão de reais. Lembrando que só de imposto a gente está arrecadando cerca de 3 trilhões aí para mais. Onde que está esse dinheiro, né? Para o nosso bolso, para nosso bem-estar, é que não está indo. Bom, imagino eu, né? Me conta aí como é que está a sua vida. Bora para a próxima, né? Agora, terceira notícia. Essa é mais tranquilinha, né? Apesar da situação que teve ruim na manifestação. É sobre o Nicolas, que convocou, né, uma caminhada pela liberdade, onde uma multidão de gente foi atrás dele até Brasília. Não lembro ao certo quantos quilômetros que foram, mas foi uma caminhada meio que em sinal de protesto com as injustiças que estão acontecendo no Brasil, com a hipocrisia da esquerda. E foi muito bem sucedida a manifestação, claro. Foi bom de ver assim, que tem tantas pessoas que ainda não têm aquele espírito de revolta, que não quer ficar calado com o governo. Só que o motivo pela qual a caminhada foi feita não foi bem os melhores. Até porque, o que aconteceu com essa caminhada? Nada também. E ainda aconteceu uma coisa ruim. Porque estava um tempo ruim lá na manifestação e caiu um raio ali onde as pessoas estavam. E isso por si só já é péssimo, porque teve várias pessoas hospitalizadas e também em estado grave. E para mim, pelo que eu vi dos vídeos, né, não sei se o Nicolas exclusivamente tinha essa intenção, mas pegando todo o contexto e todo mundo que estava aparecendo ali em volta, estava mais parecendo um show de palhaços, querendo mostrar que estavam sofrendo com a caminhada, sendo que pessoas novas igual eles são, não deveriam estar com tantas, entre aspas, deficiências, com tantos machucados sérios e não sei o que, e pezinho na água gelada igual eles estavam. Ou eles ficam sentados desde quando são pequenos e não tem força nenhuma nas pernas, ou é show, né? É TikTok, é para fazer dancinha, é para ganhar voto. Então fique esperto quanto a essas questões, tá bom? Continuando nessa linha da direita, o Tarcísio finalmente foi visitar o Bolsonaro e agora ele realmente baixou a cabeça pro chefinho, né? E ele falou que vai para a reeleição em São Paulo, ou seja, vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas ele disse que vai continuar meio neutro no meio de campo ali, sem dar muitas demonstrações, vamos dizer assim. Então ele é Flávio Bolsonaro, mas vai ficar na dele de boa e vai tentar a reeleição em São Paulo. E de Tarcísio é só isso. Além disso, falando sobre Bolsonaro, né, o Alexandre de Moraes proibiu a visita do Magno Malta e do Valdemar da Costa Neto visitarem ele. O Valdemar, porque ele também é investigado no caso do 8 de janeiro, né, do possível golpe aí que foi tentado de Estado. E só para lembrar vocês, falando do Valdemar da Costa Neto, você principalmente que adora o Bolsonaro. Vocês lembram que a foto que tem dele saindo da prisão por corrupção, você se lembra quem estava do lado dele? José Sarney, meus amigos. Prestem muita atenção em quem vocês acompanham, em quem vocês adoram. Político não é para ser adorado. Mas voltando, o Magno Malta já foi impedido de visitá-lo porque ele chegou lá querendo botar na mesa, falando quem que você acha que está falando. E não conseguiu entrar. O Alexandre de Moraes, com sua toga infalível, falou: não vai entrar não. E também tirou o Magno Malta da jogada. E além disso, Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, eles se uniram aí numa chapa, né, para ser outro candidato da direita na presidência, para a presidência esse ano, e então desvincularam totalmente aí do Flávio Bolsonaro, que também, para te falar a verdade, até essa chapa do Caiado está melhor que Flávio Bolsonaro, né? Até porque, se vamos falar de direita, a gente não pode rachar com o Flávio Bolsonaro, não é mesmo? Mas eu ainda tenho um apreço especial para outro candidato, que é o Renan Santos, mas vamos ver como é que ele vai se sair nessa caminhada dele. E então, resumindo, né, a direita está toda dividida, principalmente entre Flávio e Caiado, e Ratinho Júnior e Eduardo Leite, e também temos o Renan Santos aí que está numa crescente pelo Partido Missão, que foi criado no final do ano passado. Agora, bora para o último bloco. Últimas notícias agora, a quarta e última aí de resumo da semana, é sobre as IAs nessas eleições de 2026.
Já houveram vários depoimentos não, entrevistas de pessoas importantes ali do governo falando sobre isso. A Carmen Lúcia foi uma delas, que alertou para o uso de IA nas eleições, falando sobre fake news, deepfakes e esse tipo de coisa. O TSE já prometeu combater isso. Mas é engraçado eles falarem isso quando o presidente da República edita muitas e muitas fotos dele com IA, né, para parecer que está com a saúde em dia. É estranho, né? Muita coisa envolvendo ali o lado de quem está falando que está fazendo coisa errada, mas a gente deixa para lá, não é mesmo? E por último, mas não menos importante, o STF vai estar prometendo aí também julgar o orçamento secreto. Não sei se vocês lembram da época do Bolsonaro, chamava-se orçamento secreto, o dinheiro que era repassado para alguns políticos, e agora ele mudou de nome e virou emendas do relator. Mudou de nome, o trem simplesmente começou a sumir, né? Ninguém mais lembrava disso, todo mundo começou a pegar dinheirinho ali no governo atual do papai Lula, né? E agora o STF, não sei porquê, através do Flávio Dino, está voltando a querer investigar essas emendas de relator ou orçamento secreto, como você queira falar, para ver se não tem alguma fraude, alguma coisa desse tipo, né, nesse intermeio aí. E por hoje terminamos, né? Não sei se você gostou dessa notícia. O que você está achando? O STF se fecha, a oposição se divide, o governo tenta equilibrar a narrativa com números negativos e o povo assiste tudo como se fosse uma série da Netflix. Mas a diferença é que aqui a gente que paga o ingresso, né? E está pagando bem caro. Comenta aí, se inscreve nesse canal, ajuda a gente a melhorar, ajuda a gente a conseguir chegar lá. Não vai te custar nada. A gente está querendo trazer semanalmente todas as notícias, o resumo de notícias, e pelo Shorts e pelo TikTok tem notícia diária. E vamos curtir aí, vamos postar suas críticas e vamos continuar aí seguindo e falando sobre a política de uma forma que todo mundo possa entender e sem complicação. Por hoje é só, política de povão.